comecei a engordar. E ali, perto dos 11 anos de idade, eu já era bem gordinho e eu mudei de colégio. Quando eu mudei de colégio, aconteceu uma coisa interessante que é assim, a gente tá num meio social onde a gente conhece as pessoas. A gente tem ali um círculo social que a gente tá acostumado. Quando a gente muda, a tendência do ser humano você tem o seu grupinho, chegou uma pessoa nova, a sua tendência é não se socializar tanto com aquela pessoa, não acolher ela. Pelo menos isso é o que deveria ser, mas não é o que acontece. Partindo disso, eu entrei num círculo de bullying que eu comecei a sofrer nesse colégio, que foi algo que pesou muito, assim, pra minha mente. E eu passei muito tempo, passava noites chorando e pensando nisso. E eu acabava pensando em como eu ia mudar, mas eu não chegava a um ponto. Eu sempre ficava num ciclo vicioso de eu vou lá, tento fazer alguma coisa, tento fazer dieta, tento fazer... arrumar minha alimentação, não consigo. E aí voltava pro começo. O que era o começo? Eu me afundava na comida e voltava tudo de novo. Chegava um ponto que eu falava, não, agora vai. Daí passava um pouco, agora não foi. Entendeu? Eu acredito que muitas pessoas passam por isso e é algo difícil de quebrar. Mas quando você quebra pela primeira vez e você entende como todo esse processo funciona, fica mais fácil. Então isso é uma dica para você aí que está assistindo. A partir do momento que você quebra esse ciclo, e eu já vou explicar para vocês como quebrar esse ciclo, se torna mais fácil, acaba se tornando mais fácil. Então, passar dessa fase, sofri muito bullying, tive algumas tretas na escola, sabe? Aquelas briguinhas que sempre tem. E chegou um momento, quando eu tinha 11 anos de idade, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com a academia também, que aconteceu isso por incentivo do meu pai. Ele sempre me levava, ele e a mãe, né? Me levavam no judô, me levavam para fazer futebol e essas coisas. Mas eu nunca acabei me identificando com nada disso. Eu fui me identificar na academia, mas não foi quando eu entrei. Quando eu entrei na academia, a primeira coisa que eu falei, pai, eu não quero nunca mais voltar aqui. Eu saí no outro dia voltando assim, cheio de dor, por que eu tô fazendo isso? Por quê? Não via sentido nisso. Aí que entra essa questão do incentivo da família, de estar ali em cima falando pra você, vai, e vai, e vai, e vai, até um momento onde você vê alguma diferença e você vê um sentido naquilo que você está fazendo. Então pode ser que muitas das coisas que as pessoas fazem hoje, às vezes em relação a relacionamento, em relação a trabalho, é da pessoa ela começar e ela desandar no sentido de assim, passou o ciclo da dopamina, que é o prazer que ela tem momentâneo em estar fazendo aquilo, fazendo algo novo, passou aquilo, ela não sabe mais lidar com o resto. E é isso que acontece com qualquer coisa que a gente precisa de tempo para dar certo. Então, acredito eu que o trabalho de vocês aqui não foi de uma hora para outra. Não. Vocês precisaram estar lá chamando o pessoal, fazendo o marketing, testando até chegar onde vocês estão hoje. Certo? Acho que digamos que qualquer serviço, qualquer empreendimento, qualquer função que você faça, tem um ensaio, né? Exato. A prática e o que a gente chama de sucesso, né? Então, veja, o Digicast se tornou do jeito que está hoje depois de 1 ano e 4 meses de projeto, né? No começo, qualquer um que estiver assistindo aí, vê os primeiros podcasts que a gente fez, rapaz... Não tem nem comparação, cara, né? Não parte, tem, né, cara. Você olha aquilo ali e fala, nossa, que evolução, cara. Porque nós não éramos da área de comunicação, né? Eu ainda fazia algumas coisas, o Lucas entrou como colaborador da agência, hoje ele é gerente da agência de marketing, e não sabia o que era comunicação também, né, Lucas? E ele foi evoluindo, e hoje tá aqui, ó, conversando numa boa, falando com a câmera numa boa. Né? Então é todo um processo de evolução, né? Com certeza. E você não é nada diferente disso. É um processo de evolução, mas acredito que antes de você ter que nem você comentou, né? Antes de você ter um insight de como mudar, você precisa saber como mudar. Exato. Né? Você tem que ter um conhecimento teórico para poder aplicar na prática. Concordo? Sim. Então, tenho certeza, cara, a partir do momento que você... Puta, tô com dor, por que eu tô nesse lugar, nessa porra dessa academia? Mas a partir do momento que você soube por que você estava lá, por que você estava sentindo dor, qual que era a finalidade daquela dor, que eu acho que as coisas fizeram mais sentido, né, cara? Sim. Que tinha algo maior, né, pra acontecer. E aconteceu. Isso que você falou da questão do teórico e do prático, né? Se um cara que não sabe nadar lê um livro de como nadar e aí ele chega pra nadar, você acha que ele vai sobreviver? Aí que tá o equilíbrio, né? Tá. O equilíbrio entre você saber onde você tem que ir e como fazer pra chegar lá. Exato. Né? Exatamente. Não adianta nada ter a
teoria e você não exercer na prática. Exatamente. Então tem que ter ali a colaboração dos dois, né? Uma das coisas que eu acho que me fez continuar nesse processo foi... acho que eu sou uma pessoa muito competitiva. Sempre fui uma pessoa muito competitiva. Então, do judô, competi. Eu fui lá, competi na minha categoria. Quase fui campeão paranaense na minha categoria na época. Tive que ralar um monte pra bater 60 quilos. Tinha 10 anos de idade. Pense, cara. 60 quilos com 10 anos de idade já era assim. Mas eu era fortinho e tal, já tinha uma base. Até por conta disso, quando eu entrei na academia, não foi aquele negócio de eu chegar lá e não ter força, sabe? Uhum. Então, eu já tinha ali uma base. E aí eu era muito competitivo com meu pai. Então ele fazia os negócios lá, fazia bíceps com 14 quilos de cada lado. Eu já falava, aí, vou chegar. Lembro até nesse primeiro dia que ele me levou, a gente tirou uma foto, tem essa foto. Depois eu mostro pra vocês. Sou eu bem gordinho com um halter de 12 quilos, não conseguia nem segurar o halter. Assim, ó. Eu segurava ele em cima, assim, pra ele fazer peso pra baixo. Porque eu não conseguia descer o halter pra segurar. E a partir daí eu comecei a treinar, mas a dieta ficou de lado, né? Não foi o momento ainda de eu fazer dieta. Então eu tava treinando. E dieta ficou por conta de não fazer dieta mesmo. Uhum. Beleza. O momento onde virou a chave foi quando eu, dentro das minhas relações sociais, eu me via perto dos meus amigos e eu via eles tendo muitas oportunidades que eu acabava não tendo. E eu entendia que era por conta da minha condição física. Às vezes a gente consegue perceber isso estando do lado dessas pessoas. Né? Por que fulano tal lá teve essa oportunidade com tal garotinho, não sei o quê. Às vezes é por causa da condição física. E a gente sabe disso, a gente entende isso. E lá dentro eu também percebia. E junto a isso, questão de bullying, essa pressão social em cima, me fez querer mudar, me fez querer buscar novos ares. E eu decidi fazer uma dieta. Eu falei assim, cara, agora vai. E eu tentei, fazia uma semana, parava, achava uma desculpa, parava. Até o momento onde eu meio que me fechei, cara. Foi uma história engraçada, é uma questão muito, muito particular, porque eu meio que parei de dar valor para as outras coisas e comecei a focar só naquilo. Que foi a primeira dieta que eu perdi os meus 27 quilos. Então eu fui de 105 quilos para 78 quilos. Essa foi a primeira fase de todas. Quantos anos que você tinha nessa época? Tinha 14. 14 já? 14 anos, Foi depois que eu fiz o meu aniversário, começou o processo também lá no meu perfil, tem um vídeo completinho onde eu mostro tudo que eu fiz, mas basicamente era um gasto calórico de umas 2.500 calorias na época, com um consumo de 1.300, então foi um déficit bem grande, e o processo foi rápido, foi paulado. E chegou um momento onde eu tive um problema, eu tive uma síncope. A síncope ela é a perda de um dos sinais por um momento temporário. Então, eu tive uma síncope da visão. Por conta da falta de carboidratos, os nossos hormônios, eles precisam do carboidrato, da energia do carboidrato, para serem construídos e sintetizados dentro do nosso corpo. Quando há uma falta disso, falta de nutrientes, falta de vitamina B, você tem uma falta da produção desses hormônios, que acaba afetando o nosso sistema nervoso, e a gente tem essa parada, que é o corpo falando assim, cara, tem alguma coisa errada. É que nem uma dor de cabeça. Dor de cabeça nem sempre é gerada por um vírus, por uma bactéria. Às vezes é o teu corpo falando assim, cara, tem alguma coisa errada, tem que mudar. E nisso, eu percebi que tinha esse errinho. No meio da academia, cara, eu tive a síncope, eu tava lá assim, ó. Aí eu terminei uma série, sentei, daqui a pouco começou a esbranquiçar tudo e sabe quando fica meio transparente? Uhum. E aí eu sentei assim, não cheguei a desmaiar, mas eu fiquei uns 10 minutos sem ver nada. Aquilo me preocupou, eu fiquei com bastante medo. E eu já tinha desistido tantas vezes por outras coisas que dessa vez eu falei, cara, não, agora não vai ter essas partes. E aí eu fui pra casa, pensei, aumentei um pouquinho lá as calorias da dieta. Isso antes, eu nem tinha esse conhecimento de calorias e tal, mas era questão de quanto eu comia. Eu tava comendo 2 ovos, coloquei 3, pra tentar aumentar um pouquinho. Cheguei numa condição legal, uma condição que eu queria. Isso eu tinha ainda 14 anos, ia completar 15 anos nesse ano. Quando eu terminei essa dieta, era janeiro, eu faço aniversário em junho. Quando chegou em junho, chuta quanto que eu tava pesando. Então eu fui pra 78, em junho eu tava pesando quanto? Eis a questão. Mas ganhou, perdeu... Aí começou a montanha-russa. Chegou no 78, eu engordei de novo.
Eu engordei de novo e subi até 87 quilos. E isso é por conta de eu ter feito essa dieta por muito tempo e assim, não vira algo dentro da gente, não vira um hábito, sabe? E eu deixei me levar. E eu subi depois para 87 quilos de novo e teve que começar de novo mais um processo e tal. E depois que eu subi esse peso de novo, eu fiz mais um processo de dieta onde eu perdi peso de novo, um processo bem duro. E foi aí que eu decidi competir. Eu, desde o começo, eu acompanhava Renato Cariani, canal da Max Titanium, esses caras. E eu tinha muita paixão pelo fisiculturismo. E cada vez mais eu fui desenvolvendo isso. Então, paixão pelo treino, paixão pelo processo e tal, por secar, enfim. Mas daí na academia, quando você praticava ali, você tinha ter um instrutor certinho para esse tipo de atividade. Cara, na verdade não. Na verdade não. O meu maior instrutor, meu maior professor foi sempre o meu pai. Sempre teu pai? Sim. Olha que exemplo, cara. Ele que me ensinou tudo não dentro tinha da academia. personal, nada lá? Até tinha, mas e eles ajudavam um pouco, mas às vezes você quer seguir sozinho, sabe? E aí com o conhecimento que eu fui adquirindo desses vídeos e tal, estudando sempre bastante periodização e tal, eu tomei esse rumo sozinho, entre aspas, né? A partir do conhecimento que o pai me ensinou.